tudo bem? Eu sou a Leila Machado, sou enfermeira especialista em saúde mental e eu estou aqui a convite do grupo LD Consultoria para conversar com vocês sobre saúde mental em tempo de pandemia. Hoje, no nosso segundo encontro, nós vamos conversar sobre a saúde mental do eu na pandemia. Então, nós sempre teremos algumas perguntas que direcionam aí a nossa conversa. E hoje nós temos 4 perguntas aqui para guiar a nossa reflexão sobre esse eu vivendo na pandemia. Então, a primeira delas é: quais recomendações para quem vive sozinho? Outra pergunta que chegou também para o grupo é: como lidar com a sensação de estar solitário ou de estar esquecido aí na pandemia, na quarentena? Qual a importância do exercício físico e como lidar com vícios nesse período de quarentena? Vou acompanhando aqui também nos meus slides. Então, gente, esse assunto hoje vai passar pela primeira pergunta e mais importante: quem sou eu? Como eu me identifico na minha vida como sujeito, como alguém que tem sonhos, que tem projetos, como que eu me identifico com a construção que eu faço de mim mesmo, né? Da minha história. Quais são as minhas habilidades, quais são as minhas qualidades, quais são as habilidades emocionais que eu tenho, quais são as habilidades técnicas que eu tenho, que muitas vezes as nossas habilidades técnicas vão nos direcionar para o nosso trabalho, para o que eu vou construir, aonde eu vou investir a minha energia de criatividade, de construção no mundo. Então, o que eu tenho e quais eu não tenho, quais eu posso desenvolver. Então, olhar para o eu, no primeiro momento, nos faz realmente aí pensar a nossa individualidade. Cada ser humano como único. Pensar a nossa individualidade também e a nossa subjetividade. Qual é o meu jeito, né, de pensar, de reconhecer a vida, a morte, o trabalho, o que tem importância na minha vida. Quando a gente fala que é subjetivo, é que é algo que parte do sujeito e é único. Cada um tem em si o seu jeito de pensar e de conceber a vida a partir do que a gente aprende, né? A gente aprende a ser gente, a gente aprende a cada dia com a vivência, com as situações alegres, com as situações tristes. Tudo isso vai trazendo para nós um arsenal de informações e também de habilidades. Então, para além de habilidades técnicas, de saber operar algo, fazer algo, construir, nós também temos as habilidades que são emocionais. Como nós reagimos a uma situação inesperada. Como nós reagimos a um problema, a um momento diferente ao qual eu havia planejado. Então, isso passa pelo quem sou eu, né? Como que eu me constituí, Leila, dentro da minha história. Diante da pandemia, uma das coisas que vem muito à tona e a gente escuta e acompanha muito nas redes sociais é esse momento de reflexão, que para alguns passa quase como romantizado, sabe? Aquela situação de que lindo pensar a vida, ter um tempo para um tempo ou um momento que nos impulsiona a pensar a vida. Mas nem sempre esse pensar a vida é uma coisa tão confortável, porque nos coloca também de frente com os nossos conflitos, com aquelas coisas das quais a gente não está satisfeito com a gente, ou com aqueles sonhos que a gente havia deixado de lado, ou coisas que a gente abriu mão,
Então, esse processo de encontro com o eu, ele é muito importante, pode ser extremamente rico para a nossa vida, mas não necessariamente é um processo pacífico e calmo. Então, quando a gente pensa nesse eu, no individual, vem essa questão do como lidar com a solidão, né? Ou como lidar com a solitude, que existe diferença entre solidão e solitude. E eu estou preparado para lidar comigo mesmo? Eu estou preparado para me conhecer e reconhecer na minha história e no meu momento? Então vamos pensar um pouquinho a solitude e solidão. Quando a gente fala da pessoa que se vê sozinha nesse momento, uma das coisas é ela se deparar exatamente com a individualidade humana, que em si nós somos seres individuais e subjetivos, que convivemos e vivemos em sociedade. E é importante a gente se reconhecer assim. A solidão, ela é se reconhecer só individualmente, de uma forma que ela fica agregada e cheia de sofrimento, de angústia, de dor. A solidão é a sensação desesperadora de se ver só, de se perceber único. E aí a outra questão é a solitude. A solitude, ela também é um reconhecimento de que nós somos seres únicos e individuais. Mas a solitude nos coloca para desfrutar de nós, desfrutar da nossa presença, dos nossos gostos, desfrutar do que me dá prazer em determinado momento. Gosto do cheiro da chuva, gosto do café, prefiro frio ou calor. O que é meu? O que é particularmente meu? O que me faz eu me conectar comigo? O que faz eu olhar para a minha vida com amor? A solitude nos proporciona isso. São momentos que essa reflexão e esse autoconhecimento vêm com uma dose grande de amor. Então, diante da pandemia, do isolamento, mesmo quando a gente acaba ficando isolado aí em situações como junto com a família, ainda assim vai implicar em um momento em que nos coloca frente a frente com nós mesmos, com um espelho, em que a gente pode identificar o que ali nós gostaríamos de melhorar, o que ali nós precisamos resgatar, reconhecer. Então a solitude, ela pode ser muito proveitosa. O que a gente tem que cuidar é que quando esse sentimento de estar sozinho nos impacta em solidão, aí existem outras situações que podem se transformar em algo problemático, como tristeza, uma tristeza que vai se tornando maior, uma angústia, uma depressão, e aí se encaminha para um sofrimento mental. Aí nós temos que pensar esse eu na nossa rotina. O que eu gosto de fazer? O que eu preciso fazer? Nem sempre a nossa rotina é feita só do que a gente gosta, mas também do que a gente precisa executar. Nós vivemos essa rotina hoje muito fundida com a vida nas mídias sociais. Então, quanto socializar os meus momentos de solitude, de individualidade, para muitas pessoas passa a ser de alguma forma uma exposição. E aí as mídias sociais têm aí os prós e os contras, né? Os prós é quando elas conseguem promover interconexão entre pessoas se entendendo que também estão vivenciando o mesmo processo, estão lendo o mesmo livro, estão se identificando de alguma forma com algo aí dentro desse momento de pandemia. Então, tem esse lado positivo, mas aonde encontra o risco? Quando as pessoas passam a viver esse momento de
estar só, estar num período de isolamento, de distanciamento, em que a mídia social passa a ser a via única de socialização e a via mais importante de se reconhecer no mundo. Aí também pode agregar um sentimento de sofrimento na vida da pessoa. Então, as mídias sociais, elas podem ser um fator positivo, mas também, às vezes, um fator negativo para o adoecimento mental. E aí vem o que se pede muito para nós no cuidar do eu. Como está o meu autocuidado? Como eu estou cuidando do meu físico e como eu estou cuidando do meu emocional? Eu tenho desenvolvido, descoberto, redescoberto hobbies, fontes de prazer. Até então, as minhas fontes de prazer eram todas externas à minha casa, externas ao meu corpo, externas à minha mente. E aí, uma das coisas que entra também como um risco é quando existe uma questão de um vício, de uma dependência. Algo que se coloca para ser uma fonte de prazer externalizada. Então, a importância da gente encontrar o nosso prazer de ser a gente, né? De se reconhecer na história, de ter hobbies saudáveis, de ter... Aí entra, né, alimentação, atividade física, algumas coisas que nos ajudam a vivenciar esse meu eu, corpo físico e mental de uma forma melhor, com mais qualidade de vida. Eu estava lendo algumas pesquisas, uma delas fala sobre a melhora, o quanto as pessoas se colocaram para cozinhar. Pessoas que comiam muito fora, dentro de uma rotina de trabalho, de estudo e de vida, e passam a se redescobrir num prazer pessoal de cozinhar, de criar sabores, de experimentar aquele processo criativo junto com o alimento, de tornar isso algo de bem-estar. Atividade física também, muitas pessoas se redescobriram a importância da atividade física, e ela traz aí para o nosso corpo físico e o mental, eles são indissociáveis. Fazer atividade física dá ao nosso corpo movimento que põe a nossa mente para se conectar com neurotransmissores, pensando fisiologicamente, e com novas perspectivas de contato com o corpo. Então, a atividade física é muito importante. A outra pesquisa que eu li foi sobre os pets, os animais de estimação, o quanto eles contribuem para essa vivência de solitude, de individualidade no tempo de pandemia. Então vale a pena, né, conhecer mais, se reconhecer qual que é a atividade física pra gente, porque aqui agora vem meu último ponto da conversa de hoje, o quanto toda essa questão do eu e do autocuidado passou a gerar um outro sofrimento. Ao invés de pender para um autoconhecimento e tudo que isso pode trazer de bom, eu assisti inclusive um vídeo da Ingrid Guimarães, que é a atriz, o quanto ela se coloca mostrando que muitas pessoas passaram a sofrer pela questão da autocobrança em ter esse autocuidado, né? Então, se você não passou a fazer yoga, meditação, cozinhar fitness, acompanhar todas as lives de coaches e tudo mais na internet, você não está vivendo esta pandemia corretamente, você não está vivendo essa pandemia, essa quarentena de forma certa. E que nós precisamos ter cuidado disso, né? Cuidado com que tudo o que a gente pode se conectar neste momento seja para o nosso autoconhecimento e não se torne mais um agente de sofrimento através aí de uma autocobrança. Agradeço vocês por estarem acompanhando aí os vídeos e amanhã nós vamos conversar sobre outro ponto sobre o nosso eu na coletividade. Até lá!